Boa tarde, vocês cristãos. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Pega a visão aqui de 2 Coríntios, capítulo 3, por favor. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê entendimento da Bíblia. Fala no nosso coração, Senhor. Na nossa mente, no nosso subconsciente, para falar no coração de bispo, de pastor, de obreiro, de evangelista, presbítero, diácono, membro, jovem. E as palavras saem com unção, com poder de curar, de libertar e abençoar, em nome de Jesus. Superioridade da aliança, da nova aliança sobre as antigas. Porventura, começamos outra vez e louvamos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, das cartas de recomendação para vós, ou de recomendação para vós. Deus recomenda todo dia para você largar o pecado, parar de julgar, parar de condenar, parar de ter maus olhos, parar de cobiçar a mulher do próximo, parar de sair da idolatria, sair do mundo, deixar as coisas do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Vós sois a nossa carta, escrita em nós, em nossos corações, reconhecido e lida por todos os homens, porque já é e manifestou em vós sois carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. A carta, ela leva a mensagem, ela leva a vida, ela leva um raciocínio, um pensamento, leva um fundamento, leva uma recomendação à carta de como nós estamos, em como nós devemos estar espiritualmente. E como nós estamos espiritualmente. A carta recomenda que somos nós levamos a mensagem para levar as pessoas a ter um raciocínio de como ela está espiritualmente e como ela estava anteriormente, quando ela começou na fé. Porque já é e manifestou que vós sois a carta de Cristo, manifestada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábulas de pedra, mas tábulas da carne do coração. Você tem que guardar a palavra no coração para ensinar as pessoas, recomendar as pessoas a não cometer os mesmos erros do povo do passado, que tiveram consequência de Saul, de Ananias e Safiras, de Nadab e Abiú, filho de Arão, de Corá e Abirom e Natã, que se levantou contra Moisés e Arão e foi engolido vivo. Hoje nós somos as cartas vivas. Nós temos que crer, obedecer e levar para as pessoas obedecer também. Levar as pessoas a ter um raciocínio, uma mente de Cristo, voltada às coisas de Cristo. E por Cristo que temos tais confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus, vem do Espírito Santo, de levar a mensagem para as pessoas. Você é a carta viva. Você que tem o Espírito Santo. Você tem que levar as pessoas a pensar como ela está espiritualmente, como ela estava anteriormente espiritualmente, levar ela a ver onde ela está. Se ela está obedecendo ou se ela está desobedecendo a palavra. Se ela está crendo ou se ela não está crendo na palavra. Se ela está no pecado ou se ela largou o pecado. Se ela julga ou se ela não julga. Se ela condena ou se ela não condena. Se ela se ela é vida, se ela está na vida ou se ela está na morte. Nós somos uma carta de Cristo para levar a mensagem para as pessoas. O qual fez também capaz de ser ministro de um novo
testamento da letra mais do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata o velho homem. A palavra de Deus mata o velho homem, mata a velha criatura, faz ela se tornar uma velha criatura, limpa o homem, liberta o homem, santifica o homem. A letra mata o homem, o velho homem, e transforma o homem de um novo homem, uma nova criatura, feita em Deus. E se o ministro da morte, gravado com letra e com pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podem fitar os olhos na face de Moisés, porque por causa da glória do seu rosto, a qual transitória foi transitória a glória de Moisés. Ninguém conseguia olhar para Moisés por causa da glória de Deus quando ele desceu do monte. Como não será maior glória manifestada pelo Espírito. O Espírito Santo manifesta a glória dele na terra. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excelente a glória manifesta pela justiça. A morte, ela tem a palavra dela. O Satanás usa a palavra para matar as pessoas, a palavra de derrota, a palavra de dúvida, a palavra de fracasso. Mas nós temos que levar a palavra de vida, para levantar as pessoas, para saber as pessoas se erguer, para tirá-la do pecado, da morte, da condenação, para a vida. Porque também, assim como foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usando de muitas ousadia no falar. Você tem que ter ousadia em falar da palavra de Deus. Mas quando você tem ousadia? Quando você tem o Espírito Santo. Quando você é bênção. Quando você é obediente. Quando você confia na palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus. Hoje, muitos pastores não falam com ousadia com a palavra de Deus. Como eu posso falar de uma coisa que eu não creio? Como eu posso falar de uma coisa que eu não acredito? Hoje muitas pessoas, ela fala de uma coisa que não acredita. Eu estou falando de salvação, entrega a sua vida para Jesus, se batiza nas águas, crê na Bíblia. Estou falando de salvação. Estou falando da vida eterna. Estou falando da vida eterna. Estou falando de dinheiro, não estou falando de nada. Estou falando da vida eterna. Tendo, pois, tais esperanças, usando de muitas ousadia no falar. E nós somos como Moisés. E não somos como Moisés, que impunha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentimentos fossem endurecidos. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Obedeça, creia, pratique. Não deixe de obedecer a palavra de Deus. Não viva na prática do pecado. Não julgue, não condene, não tenha maus olhos. Faça o que Deus manda. Não faça o que a Bíblia manda. Não faça o que os homens querem. É o que a Bíblia determina. Não é o que os homens determinam. Hoje os homens têm determinado o que você fazer. Mas não, quem determina é a Bíblia o que você tem que fazer. Faça o que a Bíblia, que Deus manda na Bíblia. E você terá resultado. Você terá êxito. Você terá vitória. Você terá conquista. Mas se o seu sentimento for endurecido, porque até hoje mesmo o véu estava levantado na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido o véu. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não coloque véu. Dizer, estou vivendo na graça. Não, se você está vivendo no pecado, você está vivendo na desgraça espiritual, na miséria espiritual. Desgraça não é palavrão. Desgraça nunca foi palavrão.
você está vivendo na desgraça espiritual. Se você está vivendo no pecado, está julgando, está condenando, está mentindo, está enganando as pessoas, está adulterando, tendo os maus olhos, cobiçando a mulher do próximo, desejando você está na desgraça espiritual. Mas quando se conservar o Senhor, então o véu será tirado. Conserve no Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Creia e o seu véu vai ser tirado de você. O Espírito, o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem a glória dele. Ninguém te julga, ninguém te condena, mas as pessoas vão te condenar, você tendo o Espírito Santo, vai te julgar, se você é benção. Receber o Espírito Santo é benção. Então, hoje muitas pessoas, onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. O Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Você é liberto de todos os seus inimigos, de todos os seus problemas, de todo o seu complexo de inferioridade. Nada te acusa, nada te condena se você tem o Espírito Santo. Você pode errar, pedir perdão, Deus já te perdoa. Mas só quem não perdoa é os homens. Os homens, ele veio para julgar. Os homens e as mulheres veio para julgar, veio para condenar. Mas Deus não condena, nem o diabo te condena. A partir do momento que você pediu perdão a Deus, confessou os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecado e te purificar de toda injustiça. E ninguém pode te condenar. Se você tem o Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas, quando Davi deitou com Betseba e matou Urias, Natã foi lá e falou com ele. Ele se arrependeu na hora e Deus não julgou ele. Mas o povo de Israel julgava. Mas Deus não julgou ele. Deus jogou no mar do esquecimento o pecado de Davi. Ele voltou a ser o que era antes. Ele se levantou e se ergueu. Teve consequência do pecado? Teve. Mas ele se tornou o maior rei de Israel. Que Deus abençoe.